iniciei do Sicredi, então, em 1992, na época como caixa, e então já são agora 28 anos de cooperativa, né? Permaneci no caixa aproximadamente 2 anos, depois fui promovido à gerência da agência de Mohr Reuter, né? Que fiquei durante 1 ano, e depois desse 1 ano voltei para Nova Petrópolis, atuando na carteira de crédito, então como encarregado da carteira de crédito, depois encarregado de produtos e serviços, e em 2000 assumi como gerente de controladoria, e em 2006 como superintendente. Então fui crescendo na trajetória da Pioneira, nunca imaginava que fosse tão longe, né? Quando eu ingressei, tinham colegas que estavam já há 5 anos na Pioneira, e eu olhava para eles e pensava, nossa, estão acomodados, né? Parados no tempo. Imagina 5 anos na mesma empresa. Eu tinha 19 anos, trabalhar 5 anos no mesmo lugar, pessoa sem perspectiva de futuro, né? E apesar disso fui crescendo, né, aproveitando oportunidades, e eu costumo sempre dizer, naquela época não existia um controle de ponto, de carga horária, preocupação com hora extra. Então se tivesse que ficar até às 6, até às 7, até às 8, algumas vezes até meia-noite, trabalhava finais de semana também, isso fez com que eu fosse aprendendo outras áreas além da minha. E sempre quando algum colega saía em férias, eu estava preparado para substituir aquele colega. E quando aquele colega era promovido, eu geralmente era o que seguia ele na promoção e ocupava a vaga dele, diria assim, né? E isso fez eu chegar então à superintendência da cooperativa em 2006, justamente nessa trajetória. E em 2010 faleceu o presidente Edio Spier, e na ocasião então o Mário Konzen assumiu como presidente interino. E nosso desenho é que o Mário seguisse na presidência da cooperativa. E passados alguns meses do Mário como interino, ele percebeu que o tamanho do cargo era grande demais e que ele não conseguiria. E aí foi muito convincente ele, eu costumo dizer, né? Ele conseguiu me convencer, junto com outros conselheiros também, para que eu renunciasse ao cargo de superintendente, né? Deixasse de ser colaborador e concorresse à presidência da cooperativa. E foi o que aconteceu, então, em maio de 2011, eu assumi então como presidente da Sicredi Pioneira, permaneci até dezembro de 2017 e desde janeiro de 2018 estou em Porto Alegre na vice-presidência da Central Sul-Sudeste, a mesma central que teve o Verno Neumann como primeiro presidente em 1980. Então, permanecendo a trajetória da Sicredi Pioneira, estar presente, né, atuando junto à Central também. Sou também conselheiro de administração da Sicredi Participações, que é a holding do sistema Sicredi, né, do conglomerado Sicredi, diria assim, né? E acho que o que é importante falar um pouco da trajetória é que no momento em que o Edio percebeu que a saúde dele já não estava tão boa, ele teve a intenção de conduzir a sucessão dele, isso lá por 2008 aproximadamente. E ele quis conduzir o processo de sucessão. Ele chegou a apresentar para o conselho a proposta de que eu assumisse como vice-presidente dele, lá em 2008, mas o conselho acabou não embarcando, né? Na época se falava assim, o time que está ganhando não se mexe. E por conta disso permaneceu, então, mais um mandato, né? E aí o Edio acabou não findando aquele mandato seguinte, mas ele tinha aquela preocupação de preparar a sucessão. E num processo de sucessão, ou melhor, um processo de coaching que o próprio Edio contratou, tanto eu como o Solon e o Eduardo, nós começamos a fazer um processo sendo acompanhados, né, para que a gente estivesse preparado para a sucessão. Então a ideia do Edio era que eu assumisse como presidente, o Solon, que na época era gerente regional de desenvolvimento, que ele assumisse como superintendente, e o Eduardo já era o gerente de controladoria, então que ele permanecesse como gerente de controladoria. E a gente terminou aquele processo de coaching, isso foi aproximadamente ali no final de 2009, e terminamos felizes aquele processo. Eu tendo decidido que eu não queria ser presidente, o Solon decidido que ele não queria ser superintendente e o Eduardo que ficaria no cargo dele, né? Só que daí foi em fevereiro de 2010, o Edio adoeceu, ele retornando da festa da uva de Caxias do Sul, ele praticamente não conseguia mais caminhar. Tinha caminhado bastante na festa da uva e ali agravou o câncer dele. E aí começou a alastrar para os ossos, né? E quando ele faleceu, e passado
todas as questões envolvendo inclusive o Mário assumindo, a gente se deu conta que o processo de coaching tinha nos preparado para assumir o cargo, a gente só não sabia. Nós só não tínhamos reconhecido conscientemente, mas estávamos preparados. E aí, por fim, então, quando o Conselho propôs que todos se movimentassem, a gente acabou aceitando esse desafio e acredito que foi o melhor para a cooperativa naquele momento. Com a chegada dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, e aí pegando em 1824, eram poucas as famílias que vieram para cá naquele momento e não chegaram a vir até Nova Petrópolis, ficaram mais nos leitos de rio. Mais adiante, daí, com a Revolução Farroupilha, ficou interrompida a vinda de imigrantes alemães para cá, e aí na década de 50, 60, aí sim começaram a vir imigrantes alemães em grande quantidade para o Rio Grande do Sul e chegando em Nova Petrópolis também, né? E os imigrantes, quando chegaram em Nova Petrópolis, perceberam que aquelas promessas que haviam das terras gratuitas, terras fartas, produtivas, que isso não era verdade. Que eles precisavam aqui abrir as picadas, como se dizia, né? Abrir o mato, derrubar as árvores, plantar, para que eles tivessem, de fato, o seu sustento nessas propriedades novas. E haviam muitas dificuldades, assim como haviam índios, haviam animais, né? Então tudo isso estava aqui conspirando contra os imigrantes alemães que chegavam aqui. Na época, basicamente, quem veio para cá eram agricultores, vindos aí em grande parte da região da Alemanha, né? A configuração da Europa naquela época era diferente, mas assim, imigrantes alemães e europeus, então vamos dizer assim, que vieram para cá. E alguns deles conheciam alguma coisa do cooperativismo, que já se desenvolvia na Europa, né? O cooperativismo na Europa começou em 1844, depois 1852, 1862, que foram os marcos em que o cooperativismo se desenvolveu bem lá. Então, alguns que chegaram aqui já tinham ouvido falar do cooperativismo na Europa. Apesar disso, não se organizaram naquele momento, né? Mas já tinham assim uma preparação prévia, conhecendo um pouquinho disso que existia. Quando chega aqui no Brasil, em 1885, o padre jesuíta Theodor Amstadt, o Amstadt passa a percorrer vários municípios aqui da região, várias localidades, na época não eram municípios, passa a percorrer essa região e se tornou um profundo conhecedor da região, tanto que ele fazia a genealogia das pessoas, né? Ele tinha mapas, ele era muito preciso com mapas também, talvez os primeiros mapas até da região tenham sido feitos por ele, né? E ele passa a circular na região e ele percebe que as pessoas precisam de muito mais do que apenas religião. A religião era importante, mas não haviam professores, não haviam médicos, não haviam várias profissões que a gente conhece hoje. E o Amstadt então passa a falar para essas pessoas da necessidade de organização associativa. E aí, com isso, aí no finalzinho aí de 1889, 1899, 1900, é constituído o Bauernverein, o primeiro sindicato, ou a primeira associação de agricultores do Brasil. E por meio do Bauernverein, eles tinham como objetivo a criação de comunidades perfeitas. Os jesuítas tinham esse propósito, né, que quando uma comunidade fosse constituída, ela tivesse uma igreja, tivesse uma escola, um hospital, né? E, por fim, acabou entrando nesse projeto também as cooperativas de crédito, porque os imigrantes haviam vindo para cá por conta das dificuldades da Europa, seja por conta da Revolução Industrial, que já era um problema na Europa quando eles vieram para cá, mas também houveram várias frustrações de safra na Europa. Tem registro aí de 5, 6 anos de estiagem seguida, e então os produtores lá na Europa perderam muitas vezes suas propriedades, entregaram para agiotas, entregaram para quem eles deviam os dinheiros de empréstimos, né? E vieram então para cá sem recursos. E ao chegarem aqui e descobrirem que as terras teriam que ser adquiridas, porque havia uma lei das terras e que permitia a doação de terras para quem ocupasse o interior do estado. Mas essa lei das terras, lá por 1870, ela mudou e as terras passaram a ter que ser adquiridas. Então os imigrantes chegaram aqui e não tinham dinheiro para comprar essas terras. E aí que o Amstadt propõe, numa assembleia do Bauernverein, a criação de cooperativas. Mas é importante que o conhecimento do cooperativismo não era só do Amstadt, ele não era o único que defendia isso. Havia uma outra pessoa de Novo Hamburgo também responsável
por um jornal que já circulava naquela época, que falava das cooperativas, e ele inclusive antecedeu Amstadt na Assembleia do Bauernverein, e disse que haviam cooperativas bem-sucedidas na Argentina, cooperativas do modelo Raiffeisen, e que este modelo poderia ser trazido para cá. E na sequência, então, o Amstadt inicia a fala dele, também lá no Bauernverein, e continua nessa defesa de que a gente precisaria se organizar e que naquele momento os bancos que haviam estavam localizados em Porto Alegre, nas cidades maiores, né, tão distantes daqui. E o Amstadt propõe, então, a criação de várias instituições ou entidades, digamos assim, né, como depois surgiram escolas, asilos, hospitais e as cooperativas de crédito também. Então, é um projeto que ele foi pioneiro, ou talvez ele tenha sido o líder, né, não o único líder, porque outras pessoas também conheciam o cooperativismo, mas ele foi o líder dos líderes, aquele que assumiu para si o objetivo de constituir cooperativas e associações e que teve a capacidade de orientar ou de liderar as outras pessoas que apoiaram ele. O Bauernverein era uma entidade, então, em nível estadual, né, sediada aqui na região, mas em nível estadual. E a proposta dele é que, aliado a essa estrutura estadual, houvessem estruturas locais. Em cada comunidade alemã que havia sido constituída, tivesse como se fosse uma filial do Bauernverein. E essas filiais elegeriam seus delegados, e esse delegado participaria da Assembleia Geral do Bauernverein, que acontecia todos os anos, ou a cada 2 anos, de forma itinerante, sempre em municípios diferentes. O Amstadt defendia desde muito cedo que as mulheres participassem também. Existe até um registro numa assembleia que aconteceu, a Assembleia do Bauernverein, que havia uma redação proposta pelo Amstadt, né, nos estatutos, de como as mulheres poderiam participar e também os jovens poderiam participar. E os homens que fizeram a revisão do estatuto do Bauernverein mudaram o estatuto. E o Amstadt, então, em algum momento, também numa assembleia, ele provocou as mulheres para que no dia em que o estatuto fosse aprovado, elas se fizessem em grande presença, em presença superior à dos homens, inclusive, e elas propusessem o retorno da redação original que havia sugerido pelo Amstadt. Então ele, além de provocar para que as mulheres participassem mais, ele inclusive orientava elas como ocuparem o seu espaço naquele momento representado pelo Estatuto do Bauernverein. Então mostra o quanto, de fato, ele sempre teve uma visão bastante abrangente quanto a mulheres e jovens também. O Katholikentag, ele é uma inspiração que já veio da Europa também, ele já existia lá e ele foi trazido para cá, inclusive não foi o Amstadt que iniciou com os Katholikentag. Já havia um outro padre jesuíta que organizava esses encontros, que era o Congresso dos Católicos, né? E esse Congresso dos Católicos, junto com ele, sempre naquelas mesmas datas, aconteciam mais eventos. Então eles aproveitavam aquela grande quantidade de pessoas que já se deslocavam de várias partes do Rio Grande do Sul, vinham para uma região específica para participar do Katholikentag e junto eles faziam outras reuniões, assim como eram as assembleias do Bauernverein. Então a igreja sim teve um papel muito importante, tanto a igreja católica, mas também a igreja protestante também, a ISLB, porque eles também tinham os seus eventos, né? Eu não recordo agora o nome dos congressos que os protestantes também faziam, e inclusive com temas muito parecidos com os temas levantados pela Igreja Católica. Mas sim, a mobilização que os padres conseguiam na época era muito grande, a liderança que eles exerciam era muito grande. Os padres jesuítas, eles tinham uma formação muito diferenciada, né? E os padres jesuítas que vieram para cá foram em grande quantidade, principalmente a partir do momento que eles foram expulsos da Alemanha, e ao virem para cá, muitos padres com um currículo invejável vieram para cá, que talvez não tivessem vindo caso pudessem ter permanecido na Alemanha. Então a expulsão na Alemanha, e isso foi por volta de 1875, eles vieram para cá em grande quantidade e exerceram de fato
esse papel de protagonismo, de desenvolver comunidades perfeitas, né, digamos assim, que era o propósito deles. A partir da fundação da Caixa Rural, um dos primeiros depósitos foi feito pela própria Igreja Católica, né? Existe um registro, né, de que foi feito pela própria Igreja, então o padre apoiando naquele momento. A cooperativa ela nunca teve um grande número de associados. Hoje a cooperativa aí conta com mais de 150 mil associados, mas na época, se nós analisarmos os registros, ela tinha 100, 200, 300 associados. Esse era um número pelo qual a cooperativa trabalhou por aproximadamente 20, 30 anos com baixo número de associados. Claro que a região aqui tinha bem menos população do que tem hoje, e isso pode ter motivado também, e também o fato da cooperativa ter a sua sede na linha Imperial, que talvez também pudesse ser um motivo de dificuldade por conta do deslocamento da época, né? Então a Sicredi Pioneira é fundada em 28 de dezembro de 1902, e a partir dali o padre continua os trabalhos de peregrinação dele, tanto é que ele conta que ele teria feito mais de 160 mil quilômetros no lombo da mula dele, e ele passa a percorrer várias comunidades, além do trabalho que ele desenvolvia aqui na região, ele estimulou também a criação de outras cooperativas. Isso é importante a gente registrar também, foram 38 instituições financeiras, diria assim, criadas pelo padre. Nem todas eram caixas Raiffeisen, haviam outros modelos também, 2 ou 3 de modelos diferentes, mas o Amstatt circulava nas regiões, liderava essas regiões. Pego como exemplo a fundação da cooperativa em Cerro Largo, onde o registro conta que o padre teria ido de 3 a 4 vezes para lá antes da fundação da cooperativa. Então, além de desenvolver a cooperativa aqui, ele passa também a circular em outras regiões para estimular que também criem suas cooperativas. E isso acontece normalmente também nas assembleias do Bauernverein, onde é que existem as proposições e as provocações para que cada comunidade crie a sua cooperativa. Esse modelo, que é o modelo Raiffeisen que chegou aqui, a inspiração dele lá da Alemanha era justamente de que cada comunidade tenha a sua própria cooperativa. Isso permitia que as cooperativas crescessem em quantidade rapidamente. Hoje nós temos um modelo onde é que uma cooperativa sediada no município, ela atua em 13, 14, 20 municípios. Na época não, era uma cooperativa, um município, cada região. Por conta disso, então, o Amstatt tinha esse trabalho todo trabalho de formiguinha, né, de convencimento nas pessoas, nas comunidades em que ele atuava. Existe um registro na história que conta que em determinado momento o governo contratou uma pessoa, um europeu, para que viesse para cá desenvolver cooperativas de produção. Paternò é o nome dele. E ele então desenvolveu cooperativas de produção, principalmente aqui na região da Serra Gaúcha. Não existe registro que eu tenha visto do Amstatt fomentando a criação de cooperativas de outros ramos que não fossem as de crédito, mas aí pode ser uma visão de ter buscado sempre encontrar as cooperativas de crédito, mas não percebi outras cooperativas fundadas ou na fala dele, né? A partir do momento que a cooperativa estava em funcionamento, a cooperativa passa a aceitar, a receber novos associados e também passa a receber conceder empréstimos e receber os depósitos. O que era interessante é que não havia um horário de funcionamento padrão. A cooperativa funcionava sempre que alguém chegava lá para fazer um depósito ou para tomar um empréstimo. Era uma característica das cooperativas daquela época, e assim foi também na Sicredi Pioneira, que as cooperativas funcionavam ou na casa do gerente, ou na casa do presidente, ou eventualmente nos salões paroquiais. Então, normalmente na casa de alguém que tivesse a confiança das pessoas. Então, era uma tradição. As primeiras construções e prédios próprios acabaram acontecendo 20, 30 anos depois somente. Então, as cooperativas funcionavam na casa, no nosso caso aqui, na casa do gerente da cooperativa, da família Neumann, que exerceu a gerência de 1902 até 1990, e funcionava então na casa, e nos finais de semana, quando havia a missa, após a missa as pessoas
se dirigiam até a cooperativa para fazer suas movimentações financeiras. E, apesar disso, se a pessoa recebesse algum dinheiro à noite e precisasse depositar, ela vinha também, não havia um horário padrão de atendimento naquela época. Bom, em 1929, é um fato da Sicredi Pioneira que faleceu o gerente da cooperativa. E 3 meses depois do falecimento do gerente, faleceu também o presidente da cooperativa. Então, faleceu o Neumann e faleceu também o Antônio Maria Faix. Naquele momento, a cooperativa fecha o seu cofre, é lacrado, e existe uma mobilização para a abertura, então, do cofre, porque havia uma possível desconfiança de que alguma coisa tivesse acontecido pelo fato dos dois terem falecido numa questão de 3 meses de diferença. O então conselheiro fiscal Carlos Faix, que era filho do presidente, é um dos que participa da abertura do cofre, verificam que estava tudo ok. Uma característica interessante da história da cooperativa é que por muitos anos a cooperativa girava, né, ao redor de 2 famílias, a família Neumann e a família Faix. A família Neumann na linha gerencial e a família Faix na linha presidencial. Na família Faix, nós tivemos o Antônio Maria Faix, desde a fundação em 1902 até 1929, e depois assume o filho dele, que era o Carlos Faix, que até então era conselheiro fiscal da cooperativa. Na família Neumann, nós temos desde o início com José Neumann Sênior, que assumiu em 1902 como gerente, depois com José Neumann Filho, depois com Otto Neumann e depois com Werno Blasio Neumann, que sucedeu e foi até 1990. Então nós tivemos essa sequência na família Neumann de 1902 até 1990. Interessante observar que quando a gente olha a história do cooperativismo nacional, um dos motivos pelo qual o Banco Central perseguia as cooperativas era o regime familiar que existia. O Banco Central via com maus olhos o fato da gestão da cooperativa ir de pai para filho ou de neto, né? Então, era um problema em muitas cooperativas. Eu costumo dizer que o fato da família Neumann ter abraçado a cooperativa aqui em Nova Petrópolis como se fosse um ente da família, fez com que a Pioneira chegasse à década de 80 bem, uma cooperativa forte. Muitas cooperativas não aguentaram o período do regime militar e aqui sim, a cooperativa cresceu e se manteve forte mesmo durante o regime militar. E possivelmente, se houvesse uma alternância maior na gerência, nós talvez tivéssemos tido problema naquele período. Então, aqui foi um fato positivo termos tido poucas famílias na gestão da cooperativa, mas possivelmente em outras cooperativas isso tenha sido um problema e aí o Banco Central perseguiu essas cooperativas. Então, a cooperativa ela continuou em funcionamento, e sempre na casa da família Neumann, na casa do gerente. E em 1946, num registro que existe na ata, a cooperativa decide construir seu prédio próprio. E a partir de 1946, uma parte das sobras da cooperativa, geralmente em torno de 60% do resultado, era destinado para um fundo específico, um fundo para a construção da sede própria. E isso foi acontecendo, então, de 1946 até 1950, 1952, e em 1954 é inaugurado o prédio próprio, a primeira sede própria da cooperativa. Na época, a cooperativa tinha apenas 1.200 associados e construiu um prédio de 700 metros quadrados. Então, mostra o quanto de recursos eles tiveram que arrecadar durante esses vários anos para construir um prédio tão grande, tão forte como é o prédio da Caixa Rural, que está localizado na linha Imperial. O modelo Raiffeisen, ele previa a não existência de capital social. Então, a pessoa ela aderia à cooperativa, ela se associava à cooperativa, basicamente assinando um documento dizendo, quero ser sócio. Hoje em dia, nós temos a figura, vamos dizer assim, do capital social. A pessoa assina o termo de adesão e tem que integralizar um valor para se associar. Mas isso não era assim. Então, as pessoas, desde 1902, elas aderiam à cooperativa, passavam a fazer as movimentações como associadas. Só que elas não participavam das sobras, porque era proibido para as cooperativas Raiffeisen. E também não existia o capital social.
Isso fez com que durante 60 anos praticamente, parte das sobras da cooperativa era destinada para o fundo de reserva e uma outra parcela para projetos da própria comunidade. Então nós temos aí projeto de eletrificação, projeto de emancipação política de Nova Petrópolis, nós temos doações para entidades, o sino da Igreja Evangélica de Nova Petrópolis foi uma doação da Caixa Rural. Então vários projetos da comunidade eram financiados pelas sobras da cooperativa. Fato muito parecido com o que existe hoje com o Fundo Social, que a Sicredi Pioneira e outras cooperativas do sistema Sicredi também tinham. O capital social somente passou a existir em 1967, quando houve uma mudança na legislação. Então, a partir de 67, os associados passam a participar das sobras da cooperativa. Antes disso, as sobras iam para a comunidade, após isso, destinadas para os associados. Logo após 67, aí nós tivemos o regime militar, que foi um período muito difícil para as cooperativas. Durante o regime militar foi instituído o que nós chamamos a Era dos Não Pode. As cooperativas passaram a sofrer várias limitações na sua operação no dia a dia, não poderiam remunerar os depósitos, não podiam ter talões de cheque, não poderiam ter filiais, e vários outros aspectos ficaram proibidos. Muitas cooperativas tiveram prejuízos durante a década de 70. Então é muito provável que as doações para as comunidades também foram suspensas, porque as sobras passaram a não existir mais. Então existiam registros enquanto as cooperativas estavam no auge do seu crescimento, mas a partir do momento que o regime militar passa a pesar no funcionamento das cooperativas, não se encontra mais registro dessas contribuições, dessa participação, ao menos não nas décadas 70, 80, iniciando só lá pela década de 90 novamente. Com a definição do Banco Central que as cooperativas não poderiam ter filiais, então elas poderiam estar apenas sediadas em um único local físico, a Sicredi Pioneira teve que decidir o que faria, porque na época já havia um ponto de atendimento, uma agência em Nova Petrópolis. Haviam também alguns pontos de coleta de depósitos em outras localidades do nosso interior, embora não existam registros claros dizendo onde eram eles, mas prédios, né, físicos, agências físicas, haviam duas, a sede em Linha Imperial e havia também em Nova Petrópolis um ponto de atendimento. E naquela época, em 1967, 70% do movimento da cooperativa era do centro de Nova Petrópolis e só 30% era oriundo de Linha Imperial. E quando o Banco Central obriga a ter um único prédio, um único endereço, é convocada uma assembleia histórica, e a assembleia inclusive teve que ser suspensa logo no início pela grande quantidade de pessoas. Era normal naquela época se fazer assembleia no prédio da Caixa Rural, só que o registro que consta na ata é que mais de 200 pessoas participaram naquela assembleia, então tiveram que suspender a assembleia e foram todos até a Sociedade Concórdia da Linha Imperial para continuar as discussões. Foi uma assembleia bastante acalorada, com muitas manifestações, as pessoas não aceitando a proposição de migração para Nova Petrópolis, mas por fim é o que acabou acontecendo. Então se encerrou as atividades em Linha Imperial, onde que só tinha 30% do movimento, e foi trazido para Nova Petrópolis. E isso possivelmente tenha sido o motivo da cooperativa ter sobrevivido às dificuldades do regime militar, porque como 70% do movimento era de Nova Petrópolis, as pessoas continuaram movimentando. Se tivesse que ter sido fechada a agência de Nova Petrópolis, possivelmente só com os 30% do movimento de Linha Imperial, a cooperativa não teria resistido, assim como muitas cooperativas não resistiram. Existe, o número que se fala é que existiam 67 cooperativas no Rio Grande do Sul na década de 60. E dessas 67 cooperativas, só 12 chegaram em 1980. As demais ficaram pelo caminho. Possivelmente a Sicredi Pioneira também teria ficado pelo caminho se tivesse decidido permanecer na Linha Imperial por ter um movimento bastante inferior ao que era o do centro da cidade.
Um dos aspectos que fez com que a Sicredi Pioneira sempre se mantivesse forte em crescimento era a grande liderança que ela tinha tanto junto às outras cooperativas, mas também na própria região. Quando a Central das Caixas Rurais foi extinta em 1967, as cooperativas passaram a atuar de forma desorganizada. A central era quem dava a unicidade para as cooperativas e com a extinção as cooperativas passaram a ter dificuldades. No início da década de 70 foi criada aqui em Nova Petrópolis uma federação das cooperativas de crédito, a FECRESUL, onde o Vernon Blasio Neumann fez parte da primeira diretoria. Então já era uma forma de reorganizar o cooperativismo e de novo a Sicredi Pioneira participando ativamente por meio do Vernon Neumann para que se criasse essa federação. A federação ela nunca conseguiu o seu registro, o seu reconhecimento formal, mas apesar disso ela atuava junto às cooperativas, fazia as reuniões itinerantes junto às cooperativas remanescentes, mas ela não tinha um poder político, ela não era reconhecida, mas pelo menos fazia com que as cooperativas se unissem, discutissem suas dificuldades em comum. A partir do momento que o padre Amstutz havia criado o Bauernverein, algumas cooperativas foram criadas naquela primeira década, 1902 a 1910. Em 1912 é criado o Volksverein, e o Volksverein tinha uma diferença em relação ao Bauernverein, porque ele era eminentemente católico, o Volksverein. E o Bauernverein não, ele aceitava católicos e evangélicos. Então, o Volksverein ele passa a ter uma característica mais forte ainda, ligada à Igreja Católica, e a partir das ações do Volksverein, várias cooperativas são criadas no Rio Grande do Sul. Nós temos aí uma sequência de cooperativas criadas de 1913 até 1938, que é o ano que o padre Amstutz falece. Mas as cooperativas elas foram sendo criadas a partir das iniciativas do Volksverein, e não somente pelo padre Amstutz, outras pessoas, outros jesuítas também apoiaram esse momento. É importante dizer que não foi sempre que os jesuítas apoiaram a ideia das cooperativas. Os jesuítas, ao perceberem o quanto as cooperativas poderiam financiar as obras da igreja, passaram a apoiar o projeto. Então, se diz assim, antes de verem o dinheiro caindo no caixa da igreja, os jesuítas eram contrários. A partir do momento que eles perceberam que parte das obras eram revertidas também para a igreja, passaram a ser apoiadores. Então o Amstutz teve mais pessoas com quem ele podia contar a partir desse segundo momento, isso falando aí já na época do Volksverein. As cooperativas tinham um projeto ligado ao Volksverein, que era a colonização do Rio Grande do Sul. O Volksverein recebia os imigrantes alemães, que vinham em grande quantidade, chegavam, principalmente durante o período da guerra, chegavam aqui e o Bauernverein destinava essas pessoas para o interior do Rio Grande do Sul. Só que já havia uma escassez de terras, porque as terras iniciais já haviam sido colonizadas, já haviam sido ocupadas, as famílias eram numerosas, famílias com 10 filhos, aqueles filhos casavam, iam ter novos filhos e queriam a sua propriedade rural. Então o Volksverein passa a atuar como uma empresa de colonização. Ele adquire terras no interior do estado, principalmente terras que eram de companhias ferroviárias, as companhias ferroviárias que receberam as terras com o objetivo de melhorar a lucratividade da estrada de ferro. Então as estradas de ferro elas tinham o direito de explorar algumas distâncias para o lado esquerdo e para o lado direito da linha férrea, e essas terras foram sendo vendidas, e inclusive algumas delas compradas pelo Volksverein. E também o Bauernverein também já tinha comprado assim também, quando foi lá na colonização do Cerro Largo. Empresas colonizadoras, então existiam outras empresas colonizadoras no Rio Grande do Sul, mas existia também o Volksverein que atuava dessa forma. E nessas novas colônias que eram criadas também cooperativas de crédito. Em 1919, quando o Amstutz cai da mula e ele rompe o tendão do joelho, ele não dá importância num primeiro momento àquela queda. Ele acha que é uma dor normal, uma dor simples. A partir de 1923, ele passa a não conseguir mais caminhar, e aí ele deixa de visitar as cooperativas, e é importante registrar que o Amstutz tinha um papel quase de fiscalizador junto às cooperativas. Ele visitava todas as cooperativas que existiam,
olhava seu livro caixa, seu livro de atas, ele fazia um papel de acompanhar o que estava acontecendo. A partir do momento que, em 1923, que ele não faz mais isso e ele se recolhe ao lar dos jesuítas em São Leopoldo, as cooperativas entram num período de dificuldade. E aí, por iniciativa de outro jesuíta, o Johannes Rieck, é constituído em 1925 a Central das Caixas Rurais do Rio Grande do Sul. E essa Central das Caixas Rurais atuava tanto com cooperativas do Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, até porque existiu também iniciativas jesuíticas e cooperativas Raiffeisen em Santa Catarina, não apenas no Rio Grande do Sul. Então a Central das Caixas Rurais, quando é criada em 1925, ela passa a exercer o importante papel que o Amstrad tinha até então. E aí se percebe, naquele momento, com a ausência do Amstrad, como haviam outros jesuítas também bastante envolvidos, tanto no projeto de colonização, como no projeto das caixas rurais. Um deles era o Johannes Rieck e o outro era o padre jesuíta Max Lassberg. Então são os dois padres que se destacaram bastante a partir do momento em que o Amstrad não pôde mais circular pelo Rio Grande do Sul. Não faço ideia, não. Nem ideia. Existem registros de caixas rurais chamados União Popular Raiffeisen. Até 1952 eu percebi registros de cooperativas com essa nomenclatura. Após isso não percebi mais. Talvez tenha sido mais ou menos por ali, 1952. No final da década de 70, o governo havia assumido para si, durante a década de 70, o financiamento agropecuário. E sempre que as cooperativas de produção e os produtores precisassem de recursos, eles tinham recursos fornecidos, concedidos pelo Banco do Brasil. E esse era um modelo normal que existiu durante toda a década de 70. Quando chega o final da década de 70, o governo passa a ter dificuldades e nós tivemos um período de desvalorização da moeda e a partir daquele momento os insumos sobem de uma forma extraordinária de uma hora para outra e a partir daquele momento o governo sinaliza que não vai mais conseguir conceder os empréstimos necessários para a agricultura. E o Brasil é um país agrícola. Ter uma sinalização de que o governo não conseguiria mais financiar a agricultura é um problema naquele momento. O Rio Grande do Sul hoje tem 40% do PIB vindo do agronegócio. Possivelmente naquela época era até mais de 40% do PIB. Naquele momento, um grupo de pessoas esteve reunida presencialmente com o ministro Delfim Neto e o Delfim deu a triste notícia que o governo conseguiria financiar apenas 1/3 do que estava previsto para 1979. Naquele momento, ele apresenta uma pessoa que trabalhava com ele, era o assessor especial dele, que era Mário Cruel Guimarães. O Mário Cruel era um funcionário de carreira do Banco do Brasil, que havia atuado também no Banco Central e que estava atuando junto ao ministro da Fazenda, então Delfim Neto, era o assessor especial. E o Mário tinha conhecimento da forma de funcionamento das cooperativas na Europa. Ele já havia estudado sobre isso. Então, o Delfim Neto apresenta ele como sendo um profundo conhecedor do cooperativismo e sugerindo aquelas cooperativas agropecuárias que estavam naquela reunião que criassem cooperativas de crédito para se autofinanciarem, que essa seria a solução a partir daquele momento. Bom, o governo então cria uma comissão para estruturar esse trabalho das cooperativas de crédito. Mário Cruel é uma das pessoas que é destacada para aquele trabalho. E outra pessoa destacada para aquele trabalho foi o Werno Neumann. O Werno, que na época era um dos conselheiros da Alcergues, a Organização das Cooperativas do Estado, então compôs esse grupo de trabalho em Brasília para estruturar as cooperativas. E esse trabalho ele flui rapidamente, O Werno tinha o conhecimento das cooperativas brasileiras e o Mário Cruel conhecia o modelo europeu e eles constituem então preparam esse projeto de como poderia funcionar o cooperativismo de crédito. Nas memórias do Mário Cruel, ele conta que qual não foi a sua surpresa quando viu que o projeto foi engavetado em Brasília.
E aí ele decide colocar o projeto embaixo do braço e vir para o Rio Grande do Sul, voltar para o Rio Grande do Sul, onde ele havia trabalhado, havia sido gerente do Banco do Brasil em várias cidades aqui do nosso estado. O Mário Cruel foi uma das pessoas que atuou na comissão de constituição da FECOTRIGO, a Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul. Então ele havia participado na década de 50 na constituição da FECOTRIGO. Então era de fato um conhecedor do cooperativismo, talvez não do crédito, mas de outras cooperativas. E aí, ao perceber que o projeto havia sido engavetado, ele vem para o Rio Grande do Sul e provoca, de fato, a constituição das cooperativas aqui e de uma central. O projeto do Mário Cruel, ele previa a criação de novas cooperativas de crédito dentro das cooperativas de produção. Esse era o problema que eles tinham à época. Eles queriam obter financiamento para os produtores rurais e para as cooperativas de produção. Então, a forma de contornar essa dificuldade era criar cooperativas de crédito dentro dessas cooperativas de produção. Só que, na época, a legislação não permitia criar centrais. As centrais que existiam, todas que existiam no país, foram liquidadas na década de 60. Então, como criar novas cooperativas centrais se a legislação não permitia? E o Mário Cruel, muito habilmente, conhecendo várias pessoas em Brasília, ele diz o seguinte: existem cooperativas do sistema Raiffeisen remanescentes no Rio Grande do Sul. Elas são a história do cooperativismo no Brasil. Nós não podemos deixar que essas cooperativas morram. Nós precisamos criar uma central para reorganizar essas cooperativas, para manter, para preservar essa história. Isso foi o que ele disse em Brasília, no Banco Central. E ele usou essas palavras para obter o apoio dos governantes na época para que autorizassem a criação de uma central. Só que o projeto não era somente essas cooperativas remanescentes, era sim criar novas cooperativas de produção para que pudessem financiar o meio agropecuário. Então, ao mesmo tempo que eles criam a cooperativa, que foi fundada em 27 de outubro de 1980 em Porto Alegre, eles passam também a fomentar a criação de novas cooperativas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Logo, o Banco Central não autorizou a constituição da COSECRER, da Central das Caixas Rurais de Porto Alegre. E a partir do momento em que passam a bater no Banco Central outros projetos das cooperativas constituídas em grande quantidade, inclusive, o Banco Central se vê obrigado a apoiar o projeto da criação da central, da recriação da central, porque daí ela poderia estruturar todo o trabalho das remanescentes, mas também das cooperativas, as novas cooperativas. Foi assim, então, que 9 cooperativas recriaram a central em 1980 e, a partir daí, essa central passa a acolher novas cooperativas, chegando ao ponto de ter, em 1990, 60 cooperativas constituídas no Rio Grande do Sul. Nesse primeiro momento, Mário Cruel Guimarães, quando ele volta de Brasília, vem para o Rio Grande do Sul, ele assume a vice-presidência da FECOTRIGO. E a FECOTRIGO, naquele momento, tinha uma estrutura muito grande. A FECOTRIGO era uma potência, uma grande estrutura, não somente do Rio Grande do Sul, mas ela atuava nos 3 estados da região sul. E ela tinha uma liderança tanto política como econômica. Era uma empresa que chegou a ter 200 caminhões em sua frota própria. Então era muito poderosa a FECOTRIGO na década de 70. Na década de 80, então, Mário Cruel vem para o Rio Grande do Sul, assume a vice-presidência da FECOTRIGO e passa a atuar em meio expediente na FECOTRIGO e também na Central das Caixas Rurais. Naquele momento, então, eles visitam várias cooperativas de produção, estimulam a criação de novas cooperativas e a FECOTRIGO assume durante ao menos um ano todos os custos da nova central. E, inclusive, a FECOTRIGO oferece a sua sede para sediar também a sede da Central das Caixas Rurais por pelo menos até 1985, que é o período que a central esteve lá. Então foi muito importante naquele momento o apoio que as cooperativas agropecuárias deram para a criação dessas novas cooperativas. Na prática, as cooperativas agro tinham uma cessão de crédito, como a gente chama. As cooperativas elas tinham o hábito de emprestar para os seus produtores. O que elas fizeram? Esses empréstimos que elas concediam do caixa dela, elas
direcionaram para as cooperativas de crédito. E com isso, em pouco tempo, as cooperativas tiveram a possibilidade de trabalhar junto aos quase 200 mil associados que as cooperativas de produção tinham naquela época. Não quer dizer que todos se associaram, mas através de direcionadores que as cooperativas agropecuárias adotaram, as cooperativas de crédito passaram a ter um grande público circulando. Pegando o exemplo aqui de Nova Petrópolis, a cooperativa Piá decidiu fazer o pagamento das contas de leite por intermédio da Sicredi Pioneira. Da mesma forma, a Sicredi Pioneira aceitava os pagamentos de contas de luz e contas de água. Então, o produtor vinha até a cooperativa, recebia o seu dinheiro da nota de leite da cooperativa Piá e já pagava sua conta de luz e sua conta de água. Isso gerava um grande fluxo nas cooperativas. E assim aconteceu também em outras cooperativas do Rio Grande do Sul. Existem alguns relatos também, lá da década de 80, em cerca de 1985, onde as cooperativas de crédito existentes se rebelam e não gostam de serem orientadas e controladas pela central. Algumas cooperativas, principalmente as cooperativas remanescentes, aquelas 9 já existentes, elas já tinham uma certa autonomia, elas sabiam fazer praticamente todos os processos. No caso da Sicredi Pioneira, eram 80 anos de história. Então, surge na década de 80 a Central das Caixas Rurais, e o Werno Neumann é o primeiro presidente da Central, mas lá por 85 as cooperativas reconhecem ou verificam que algumas liberdades que elas tinham antes passam a não existir mais. Então, foi um momento, aquela década de 80 foi um período conturbado na Central, onde ela era um período de avanços e retrocessos, justamente por tentar normatizar o funcionamento das cooperativas, mas ao mesmo tempo as cooperativas não queriam isso para si. Apesar disso, essa década foi superada e no final da década de 80 a Central, a Cosecrer, passa a atuar na linha de informática. Eu diria assim, passa a fornecer a tecnologia para as cooperativas. Então, a partir de 1988, 89, as cooperativas passam a adquirir seus primeiros computadores que, segundo dizem, custavam o equivalente a um carro 0 km, e um carro 0 km para a época era um Fusca, é o que se conhecia, então era a comparação que se fazia, e a Central fornece essa tecnologia para as cooperativas. As cooperativas adquiriam 2 ou 3 computadores, no máximo. Quando eu iniciei na cooperativa em 92, haviam 3 ou 4 computadores em toda a cooperativa, com todos os associados. Todos os processos eram feitos a partir dos programas fornecidos pela Central e com esses computadores que tinham uma capacidade bastante limitada. Talvez se hoje a gente fosse salvar uma foto que a gente tira num celular, naquele computador teria esgotado toda a capacidade dele, porque de fato ele era bastante limitado. E esses processos são feitos, então a tecnologia passa a fazer parte da cooperativa a partir da década de 90 e permite que a cooperativa comece a se desenvolver um pouco mais, porque até então os registros eram feitos à mão e os cálculos de juros, tanto dos empréstimos, das aplicações, também todos feitos à mão. Então havia, primeiro, uma margem de erro, mas também existia o risco de fraude, porque os registros dos associados também eram feitos todos à mão. Então o associado ele vinha com a sua caderneta, ele trazia ela de casa e naquela caderneta constava o valor que ele possuía com a cooperativa e a cooperativa não tinha tecnologia até então. Então a cooperativa acreditava naquilo que estava registrado na caderneta do associado. Então existia a chance de algum associado mal intencionado vir um dia com uma caderneta, no outro dia não trazer aquela caderneta, lhe ser fornecida uma nova e ser registrado um saque que não era registrado uma outra e depois ele abrir um questionamento com a cooperativa. Então a tecnologia ela propicia um crescimento em maior escala para a cooperativa a partir daquela época. E é então que a cooperativa também, a Sicredi Pioneira, passa a inaugurar novas agências. Apesar de não estarem aprovadas legalmente, a aprovação formal para a inauguração de agências acontece só em 92, quando o Banco Central começa a reverter a era dos não pode. Mas a Sicredi Pioneira já tinha uma agência funcionando em Santa Maria do Herval
e uma agência funcionando em Morro Reuter e Vila Cristina. Eram 3 pontos de atendimento que, de certa forma, perante o governo, estavam irregulares, mas que já traziam para a cooperativa muito mais associados do que ela tinha quando olhados somente Nova Petrópolis. Então, a cooperativa passa a atuar em mais municípios, inicialmente com esses 3, e a partir do momento que a resolução aprova, em 92, a abertura de novas agências, a Sicredi pioneira ingressa num ritmo de muitas inaugurações em pouco espaço de tempo. Em 88, nós temos a nova Constituição Federal e a Constituição passa a prever a obrigatoriedade do governo estimular o cooperativismo e outras formas associativas. Então, este é um dos capítulos que consta, um dos artigos que consta na Constituição, e outro é um capítulo que insere as cooperativas de crédito no sistema financeiro nacional. Então, não existem mais motivos para que o governo não fomente o cooperativismo de crédito. Mas ainda existiam todas as restrições lá da década de 60. Elas ainda vigoravam. Nós tínhamos uma Constituição nova, mas tínhamos os normativos antigos que estavam em vigor. Esses normativos em vigor tiveram que ser derrubados gradativamente, e a primeira resolução que muda a era dos não pode é a Resolução 1914, que foi publicada em 1992. Uma pessoa que foi muito importante em vários momentos da história do cooperativismo foi Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, que foi presidente de uma cooperativa em Guariba, lá em São Paulo, ele atuou junto à OCB, atuou junto ao Mário Cruz Guimarães, isso no início da década de 80, e eles saíram pelo país divulgando o cooperativismo e estimulando que cada estado criasse a sua central de cooperativas e as suas cooperativas singulares. E em 1985, Roberto Rodrigues assume a presidência da OCB e passa a trabalhar também o cooperativismo de forma mais intensa, porque ele conhecia bem. Havia sido presidente de uma cooperativa de crédito. Durante a Constituinte, o Roberto Rodrigues também atua de uma forma exemplar, fomentando muito o cooperativismo. Ele circulava livremente no Congresso Nacional, e ele próprio conta que muitas vezes achavam que ele era um deputado, porque ele estava diariamente no Congresso Nacional, e ele garante, junto com outras lideranças do Rio Grande do Sul, como Virgílio Pérez, por exemplo, ele garante a inserção de um artigo que põe as cooperativas em igualdade com o sistema financeiro nacional. Mas também o Roberto Rodrigues, em 92, era um dos membros do Conselho Monetário Nacional, que foi quem aprovou essa resolução 1914, que libera dos não pode que existiam da década de 60. Então é uma pessoa, assim como nós tivemos o padre Amstad em 1902, nós tivemos em 1980 o Mário Cruz Guimarães, mas tivemos uma grande liderança também, que foi Roberto Rodrigues, que ajudou a destravar o cooperativismo de crédito e os outros ramos do cooperativismo também. De fato, durante a década de 80, as cooperativas se organizaram, tiveram um momento importante com a fundação da Central de Organização, mas a inflação da época era bastante alta. E o fato da inflação ser bastante alta e na época não era reconhecida a correção monetária. As cooperativas não poderiam corrigir nem seus ativos, nem os passivos. Tinha taxa de juros contratada, mas a taxa de inflação era bastante elevada. Isso fez com que muitas cooperativas enfrentassem novas dificuldades, assim como a gente teve muitas cooperativas que fecharam na década de 70, tivemos também algumas cooperativas em dificuldade na década de 80, tivemos também cooperativas agropecuárias com grandes dificuldades por volta de 83, quando nós tivemos a Central Sul. Central Sul era uma central de cooperativas, chegou a ser a maior central de cooperativas agropecuárias da América Latina, e ela quebrou aqui no Rio Grande do Sul. A Central Sul ela se tornou um braço da Fecotrigo. Como eu comentei, a Fecotrigo era uma potência na década de 70, e o papel da Fecotrigo inicial era a representação política. Mas ela acabou crescendo no aspecto também de organização econômica. E ela passou a ter fábrica de adubos, de distribuição, indústrias.
e a Fecotrigo ficou muito grande e por temer que se distanciaria do papel principal dela, que era a organização política, a Fecotrigo se divide em duas, permanecendo a Fecotrigo com papel político e a Central Sul como seu braço econômico. E a Central Sul, na década de 80, ela rui, né? Ela cai, quebra, existe a quebra, e com isso ela carrega consigo também várias cooperativas agropecuárias do nosso estado. Então nós estamos vivendo durante a década de 80 um momento de reorganização do cooperativismo, mas ao mesmo tempo pessoas perdendo dinheiro com cooperativas agropecuárias. Isso faz com que a imagem do cooperativismo não seja positiva. E muitas cooperativas de crédito surgiram dentro de cooperativas de produção. Então, a cooperativa de produção cria uma cooperativa de crédito e, na sequência, a cooperativa de produção quebra. Isso gera um problema de credibilidade naquela época e não é tão fácil de ser trabalhado. Fato é que, durante a década de 90, pouco se fala de que a Cooper Rural ou de que o Sicredi era uma cooperativa, justamente por essa fama que existia e esse registro na cabeça das pessoas de que algum familiar havia perdido dinheiro com alguma cooperativa de crédito. Quando nós chegamos no início dos anos 90, em 1990, a cooperativa tinha apenas 235 associados ativos. Haviam mais associados cadastrados, mas associados ativos eram apenas 235. E na época, o Gerson Seffelt, que assumiu como gerente, havia assumido um ano antes, ele registra que a cooperativa não tinha dinheiro nem para pintar o prédio da sede, que era esse prédio que nós estamos agora. Então, havia uma reorganização, mas um momento de dificuldade econômica por conta dos vários planos econômicos também que o país passou, e essa dificuldade também da imagem do cooperativismo que ele trazia. Então, é um momento bastante difícil, e no início de 90, em março de 1990, nós temos o encerramento das atividades do BNCC, que é o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que era o banco que dava o talão de cheque para os produtores, né? O talão, o associado, quando ele ia no comércio e emitia um cheque, era um talão do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Então temos problemas com cooperativas agropecuárias fechando, que prejudicam a imagem. Temos um Banco Nacional de Crédito Cooperativo encerrado, liquidado numa ação do Plano Collor. Então, de fato, a imagem naquele momento do cooperativismo não é das melhores. E apenas 235 associados ativos mostra o quanto a cooperativa, mesmo tendo naquele momento 88 anos de atividades, tinha que recomeçar todo o seu trabalho. Havia uma longa história, uma história linda, apaixonante, mas quando a gente analisava os números, era uma cooperativa como qualquer outra cooperativa que havia sido fundada na década de 80. Bom, o crescimento das cooperativas a partir da década de 90, né, partindo de todo esse cenário negativo anterior, ele se dá principalmente pela organização sistêmica. No momento em que o BNCC fecha, as cooperativas passam a ter que fazem um convênio de compensação com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil fornece serviços para as cooperativas de 1990 até 95 praticamente. E as cooperativas nesse meio tempo continuam firmes no seu objetivo de criar um banco próprio. O projeto inicial do Mário Cruilo Guimarães, que havia sido desenhado em 1980, era cooperativas singulares, vinculadas a cooperativas de produção, cooperativas de crédito vinculadas com cooperativas de produção, filiadas a uma central estadual e uma única central estadual, e que tivessem um banco cooperativo único para o país inteiro. Então, o desenho do Mário Cruilo era que existisse um único sistema cooperativo no Brasil. Hoje nós temos Sicredi, Sicobi, Unicred, Ailos, vários modelos, né? Várias bandeiras. Mas o desenho do Mário Cruilo era um único sistema. E na década de 90, esse projeto do Mário Cruilo ele é resgatado novamente, embora existem vários registros na história que contam que ele nunca foi abandonado, o projeto inicial, mas na década de 90, com a quebra do BNCC, a busca por um banco próprio ela é perseguida diuturnamente. As cooperativas passam a falar disso rotineiramente.
E em 92, numa assembleia das cooperativas do Sicredi na época, as cooperativas aprovam um nível de padronização maior para todos. E aí falando inclusive em solidariedade passiva, que é o que a gente conhece hoje, que é uma cooperativa é responsável pela outra, adoção de uma marca única também, contabilidade padrão, a tecnologia na época já havia avançado um pouco mais. Então, a organização sistêmica das cooperativas na época, e não mais tão rebeldes como eram as cooperativas lá no meio da década de 80, ao reconhecerem que precisavam estar juntas para sobreviver, fez com que as cooperativas de fato pudessem preparar seu crescimento, que é o que foi verificado a partir de 92, 93 e aí nos anos e décadas seguintes. Década de 90, então a Sicredi Pioneira tinha poucos associados, poucas eram as pessoas filiadas. Nas assembleias participavam pouquíssimas pessoas. As assembleias registram 20, 30 pessoas numa assembleia. As assembleias eram realizadas em frente aos guichês do Caixa, na sede da cooperativa, na agência que hoje é a agência de Nova Petrópolis. Então poucas pessoas participavam naquele momento. Até porque basicamente os associados eram de Nova Petrópolis, não haviam associados até então em grande número que fossem de outros municípios, mesmo havendo agência já em Santa Maria de Herval, Morro Reuter e Vila Cristina, mas quem participava das assembleias eram as pessoas de Nova Petrópolis e muitas vezes aquele associado que era o mais próximo, que morava próximo da cooperativa. Então, pouco se falava naquele momento sobre gestão democrática como nós conhecemos hoje. Pouco se falava naquele momento sobre participação econômica ou até dos demais princípios do cooperativismo. Por conta de todos os problemas que o cooperativismo enfrentou na década de 60, 70 e 80, pouco se falava do nome cooperativa. Eu ingressei na cooperativa em 92 e eu recordo que antes de 2000, 2010, nós não falávamos da história da Sicredi Pioneira. Eu desconheci por praticamente 10 anos da minha trajetória da Sicredi Pioneira que ela havia sido fundada por um padre. Se falava, mas não com esse amor, com essa paixão, com esse envolvimento que a gente tem hoje. Então, de fato, a cooperativa ela passou a atuar, e como a gente diz, uma cooperativa ela tem dois pilares, o social e o econômico. Durante a década de 90, o pilar social praticamente ficou apagado. E se trabalhava muito bem o pilar econômico. Então, a cooperativa atuava em vários municípios, passou a atuar em praticamente todos os municípios da área de ação com menos de 10 mil habitantes, e isso foi até o final da década de 90, municípios com menos de 10 mil habitantes eram o foco, mas pouco se falava de cooperativismo. As práticas de cooperação, a história da cooperativa passam a ser contados a partir do centenário. E a partir do centenário, passa-se também a falar mais de cooperativismo. Em 2002, a Sicredi Pioneira organiza um grande evento de comemoração do seu centenário e várias pessoas são convidadas, várias lideranças de todo o país vêm até Nova Petrópolis para conhecer essa cooperativa centenária. Só que, vindo para cá, alguma história teria que ser contada. E este foi o momento em que a cooperativa faz um resgate da sua história, inclusive grava um vídeo recontando essa história das tentativas frustradas por ocasião da fundação lá em 1902. E isso tudo é resgatado por ocasião de 2002. Então, muitas pessoas vindo para cá e teria que ser contada uma história. Várias pessoas são capacitadas aqui na cooperativa para contarem a história, porque não bastaria um único orador, nós teríamos em vários momentos do dia pessoas no monumento aqui em Nova Petrópolis, teríamos pessoas na linha imperial lá no prédio, pessoas na linha imperial na pedra, no caminho, no monumento ao Amstadt, e precisávamos pessoas preparadas em cada um desses pontos para contarem a história. Neste momento que a cooperativa resgata a sua essência, a sua origem e passa a contar uma história que com o passar do tempo se torna uma história bastante envolvente e que atrai muitas pessoas para Nova Petrópolis, mas foi naquele momento.
Também por aqueles anos, 2000, 2002, a cooperativa passa a realizar assembleias de núcleo em todas as agências, em todos os municípios em que está presente. Eu comentava que a cooperativa realizava assembleias com 20, 30 pessoas. Isso foi praticamente até os anos 2000. A partir desse resgate histórico e a partir do momento que a cooperativa passa a fazer assembleias de núcleo, muda totalmente o vínculo com os associados. Os associados passam a fazer parte da cooperativa novamente e passa-se a falar também dos princípios do cooperativismo. Então, o centenário da cooperativa é um marco histórico muito importante para esse resgate que foi feito, para esse orgulho da fala do cooperativismo. Bom, na década de 2000, a Sicredi pioneira e o sistema Sicredi praticamente já contava com todos os produtos e serviços. Tudo que a gente consegue imaginar que uma pessoa física tenha de necessidade, os produtos já existiam naquela década. Isso permite com que a Sicredi pioneira, que até então estava apenas em municípios pequenos, passe a atuar também em grandes centros urbanos. Cidades como Novo Hamburgo, Caxias do Sul, São Leopoldo, Estância Velha, são agências que foram inauguradas na década de 2000. Poderia citar também Gramado, Ivoti e Dois Irmãos. Neste momento, a cooperativa já passa a ter um nível de contato com os associados muito diferenciado do que era na década de 90. Existem os produtos e serviços, mas também um vínculo de relacionamento muito forte com as comunidades. Mesmo nos grandes centros urbanos, não era difícil de encontrar associados que, ao falarem do cooperativismo ou falarem da cooperativa, praticamente chorassem ao se referir sobre a forma como eles eram recebidos na cooperativa. E isso sempre foi muito gratificante, até porque na década de 90 isso praticamente não existia. E aí verificar esse tipo de vínculo emocional em cidades grandes passa a ser um marco da cooperativa. E isso acontece nos anos 2000, 2005. Importante lembrar que em 2005 foi fundada a Fundação Sicredi, que é a entidade que é responsável pela propagação dos ideais do cooperativismo, os princípios do cooperativismo e também os programas sociais que o Sicredi desenvolve atualmente. Então, até 2005, as cooperativas tinham já a sua preocupação, os seus programas locais, mas não eram padronizados. Então, a partir dali, passa a haver uma padronização da história que é contada pelas cooperativas. A história do Sicredi hoje ela está felizmente toda registrada, né? Nós temos um livro chamado A Trajetória Sicredi, e inclusive foi reeditado agora no mês de setembro e foi feito um audiovisual contando desde 1902, passando por 1925 e toda a história da Sicredi pioneira. Sempre que se faz menção da Sicredi, do Sicredi, a história que é contada inicia em 1902, inicia pela Sicredi pioneira. Bom, o grande diferencial de uma cooperativa, apesar de ter todos os produtos e serviços, preços diferenciados e várias outras questões, mas quando a gente pergunta para o associado o que ele mais valoriza na cooperativa, ele não responde nada ligado a aspectos financeiros. O associado registra que o maior diferencial é o relacionamento. E é esse relacionamento diferenciado que a Sicredi pioneira e o sistema Sicredi construiu ao longo dos tempos. É o que o associado reconhece como um grande diferencial. Quando o associado chega na cooperativa, o colaborador que atende, ele sabe quem ele é, aonde ele mora, quais são as dificuldades dele e também quais são as oportunidades que ele tem. Então, esse vínculo, essa proximidade que a gente tem, e somente uma instituição financeira cooperativa consegue isso, porque todos nós residimos na mesma localidade. O presidente da cooperativa vive na mesma região em que os associados estão. Ele percebe as mesmas dificuldades que existem no dia a dia. Percebe também as mesmas oportunidades que existem no dia a dia. Este é um olhar próximo que só uma cooperativa tem. As instituições financeiras bancárias tradicionais, tendo sua sede em outros estados, não conseguem perceber isso. Então, nós conseguimos perceber, exemplificando, se um município de Linha Nova, que é o menor município da área de ação da Sicredi pioneira, se ele está com dificuldades ou com facilidades no momento de crise.
porque eventualmente se o município não está sentindo efeitos, por exemplo, da pandemia, o ritmo de concessão de crédito ou de outro trabalho pode continuar. Eventualmente, se um município maior percebe mais outros efeitos da crise, quaisquer crises que sejam, naquele município tem que ter uma preocupação maior. Então, esse olhar diferente para os diferentes municípios é o que faz a diferença para o associado também. Um dos aspectos que me incomodava durante boa parte da minha trajetória na Sicredi Pioneira era a questão da gestão democrática, porque um dos princípios do cooperativismo é a gestão democrática. E, de certa forma, a Sicredi Pioneira, em 110 anos de atuação, só havia tido 4 presidentes. Então, como que a gente vai dizer que a cooperativa tem uma gestão democrática se apenas 4 pessoas haviam presidido a cooperativa em 110 anos de atividades? Então, era um aspecto que me incomodava. Outra questão era a participação dos conselheiros de administração, né? Eles tinham pouca oportunidade de participação de fato nas decisões, nas ideias da cooperativa. E a partir de 2011, quando eu e o Mário assumimos, nós fomos fazer um curso do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança, e fomos conhecer práticas de governança que existiam. E nós aplicamos praticamente tudo que nós fomos ver que existia de moderno, não só do cooperativismo, mas em empresas tradicionais. E uma das questões importantes que aconteceu quando do falecimento do Edio foi o empoderamento do conselho. Porque até então a Sicredi Pioneira tinha um presidente forte, mas um conselho como colegiado fraco, pouco participativo, porque o presidente era forte. O conselho não precisava ser forte porque o presidente, ele por si só garantia, tinha um bom direcionador. Isso era muito positivo. E aí, ao longo de 110 anos com 4 presidentes, sempre tivemos pessoas diferenciadas. Mas ao analisar a gestão democrática como princípio, de fato haviam oportunidades de melhoria. E essas melhorias a gente conseguiu ir implantando gradativamente, claro que principalmente por conta do falecimento do Edio, e o conselho ficou empoderado, se sentiu empoderado. O conselho assumiu para si a incumbência de encaminhar a sucessão. E aqueles 9 meses do período de interino do Mário como presidente, fez com que o conselho fosse bastante ativo, se tornasse bastante ativo. E esse conselho não voltou mais a ser o conselho que era antes. E ele passou, sim, a ser mais propositivo. E com isso, várias inovações foram implantadas a partir daquele momento. Poderia citar tanto o portal de governança, que foi implantado na cooperativa, a avaliação de desempenho dos conselheiros, então, critérios para avaliar quais conselheiros seriam renovados no conselho e quais não. O voto eletrônico e secreto nas assembleias também foi implantado naquele momento. O Fundo Social foi implantado naquele momento. Então, foram várias iniciativas que a gente conseguiu evoluir justamente numa linha de inquietude quanto à gestão democrática. Como podemos tornar essa gestão o mais democrática possível? E isso, de fato, a gente conseguiu evoluir. A questão do voto eletrônico secreto talvez seja um dos principais marcos de transformação, porque a gente teve a oportunidade de escutar associados dizendo, em assembleia, dizendo, agora sim é uma cooperativa. Agora eu percebi que estão querendo escutar a minha opinião. Até então, vocês vinham para cá, apresentavam conteúdo e eu não sabia se eu devia me manifestar ou não. Agora não, eu estou aqui com o poder da decisão na minha mão. Então, o voto eletrônico, ele trouxe para a gente essa tranquilidade de saber que o associado tem o poder da decisão. O número de associados nas assembleias ele foi crescendo gradativamente a partir dos anos 2000. Em alguns municípios com maior facilidade, principalmente municípios pequenos, as pessoas participavam em grande quantidade, mas nós tínhamos alguns municípios em que o nível de participação era muito pequeno. E eu recordo que a gerente de Gramado dizia lá por volta de 2005
que Gramado era diferente, que as pessoas não participariam da assembleia, que não adiantava insistir, que haviam muitas atividades para as pessoas participarem em Gramado e que não ia dar certo. E o Edio dizia, nós vamos continuar insistindo, nós vamos lá, vai dar certo, um dia vai virar o jogo, né? E Gramado, em poucos anos, passou a ser uma das melhores assembleias que a cooperativa fazia, em qualidade de participação, em qualidade dos associados participando, o que mostrava que insistindo, né, tendo como objetivo levar para os associados uma assembleia, não vou dizer interativa, mas com qualidade de informação, faz com que os associados participassem. Então a gente percebia que aquele associado que ia num ano e gostava, no ano seguinte ele tendia a voltar novamente para a cooperativa. As assembleias então vieram aumentando de quantidade de pessoas participando, de 2000 para cá, e chegamos a um ponto de ter uma assembleia com público recorde no município de Feliz, né, que nós tivemos 1.200 associados presentes. E a partir daquele momento a gente passou a se questionar sobre que tamanho teriam as assembleias. A gente percebeu que convidando e insistindo os associados participariam. Mas, por outro lado, nós também queríamos garantir uma assembleia com qualidade para os associados que estivessem ali. Então, o percentual de pessoas no total da Pioneira participando, ele chega muito perto a 12%, 13% de participação do quadro social. Claro que nós temos alguns municípios em que o percentual é maior, e aí chega a 20%. Temos algumas cooperativas do Rio Grande do Sul que conseguem, por vezes, 30% de participação, mas com públicos muitas vezes beirando 1.000 pessoas em um determinado município. Muitas vezes o que limita a quantidade de pessoas é o espaço disponível em alguma comunidade. Se nós tivéssemos um espaço mais amplo, disponível, que garantisse também o conforto das pessoas, as assembleias poderiam inclusive serem maiores, mas muitas vezes é o espaço físico que acaba limitando. Nós já fomos questionados algumas vezes por alguns prefeitos que quando eles fazem o orçamento participativo, eles têm um número muito pequeno de pessoas participando e que quando eles participam das assembleias do Sicredi, eles percebem que as pessoas participam com gosto. Então, de fato, a gente percebe que o cooperativismo ele envolve as pessoas e talvez o fato das pessoas irem para lá e receberem informações positivas. E felizmente nós estamos num momento em que as cooperativas têm muitas coisas boas para falar para as pessoas. E talvez nós estejamos com uma carência de coisas boas, né? De saber mais coisas positivas que estejam acontecendo na nossa região. Então a gente percebe os associados participando. Claro que por vezes é uma retribuição pelo atendimento que ele recebe do seu colaborador. Então ele se sente no compromisso de participar da assembleia para retribuir o bom atendimento, o relacionamento que ele tem no dia a dia. Mas um dos objetivos em todas as assembleias é promover uma assembleia dinâmica para o associado, que aquilo que ele viu no ano passado não seja repetido novamente esse ano, que esse ano seja uma outra história. E, quando possível, que se conte de fato uma história, que tenha um início, meio e fim, que não seja simplesmente uma assembleia com um edital de convocação, com vários itens à pauta, mas sim que a pessoa possa sair da assembleia com algum conteúdo, que se no final da assembleia ele encontrar algum conhecido ao retornar para casa, que ele tenha como contar algo. E quando nós falamos em balanço, em ativo, passivo, resultado, possivelmente não vai ser isso que o associado vai contar. Então a preocupação é o que ele pode contar, o que nós podemos agregar para aquele associado para que ele saia falando bem da cooperativa. E talvez isso tenha gerado um movimento crescente de participação das pessoas nas assembleias da cooperativa. A questão do fundo social é bastante interessante, porque quando a gente criou ele aqui, em 2014, 2015, a crença era de que nós estaríamos criando uma coisa nova. E ao estudar a história da Sicredi Pioneira, a gente viu que ele já existia. Nós só recriamos alguma coisa. E isso é interessante de registrar porque muitas vezes a gente não percebe o quanto o cooperativismo é forte. Independente das pessoas que estão na gestão, a gente faz praticamente as mesmas coisas.
Aquilo que era feito no início do século passado, hoje é feito novamente, e a gente achou que era novo, e não é. Estamos aí recriando alguma coisa. E o Fundo Social, então, surgiu na Sicredi Pioneira, e aí passamos a atuar nos diversos municípios com valores, rateios definidos desde o início, e um projeto voltado para entidades que são associadas à Sicredi Pioneira. O Fundo Social ele repercutiu muito positivamente, ele foi uma sugestão do Mário Konzen. O Mário insistiu bastante para que a gente criasse o Fundo Social, assim como ele também foi muito incisivo na criação das cooperativas escolares. Então, poderia dizer que o Mário é o patrono das cooperativas escolares e também do Fundo Social. E ele estimulou que a gente criou aqui e, de fato, levamos para as assembleias. Na época já existia o voto eletrônico secreto. Submetemos para avaliação dos associados num primeiro ano, perguntando o que eles achariam se fosse criado. E, na sequência, então, depois da aprovação, foi criado o Fundo Social. Hoje ele não é mais um privilégio da Sicredi Pioneira, várias cooperativas do Rio Grande do Sul já adotam o Fundo Social e algumas cooperativas também do país já adotam. No ano de 2020, nas assembleias, foram destinados 25 milhões para o Fundo Social em nível nacional e somente no Rio Grande do Sul foram 18 milhões. E desses 18 milhões do Rio Grande do Sul, 12 milhões foram destinados para o enfrentamento do coronavírus. Então, doações para hospitais, entidades que atuam diretamente no confrontamento ao coronavírus. Nós temos vários estudos realizados que mostram o quanto o cooperativismo trabalha a inclusão financeira, a bancarização e inclusão financeira. Um dos estudos mostra que a atuação das cooperativas ela se dá mais em cidades menores, cidades distantes das capitais, mais distantes das capitais, e quando eu digo mais distantes, é mais distante do que os bancos. Então, os bancos não vão até lugares tão distantes das capitais, não vão em lugares tão pequenos, e municípios também menos urbanizados. Nós temos visto nos últimos anos os bancos encerrando agências. Pego como exemplo o ano passado, em 2019, o Banco do Brasil fechou 600 agências. O Bradesco fechou 600 agências. As cooperativas no país inauguraram 600 novas agências no ano passado, na contramão do mercado. E muitas vezes as pessoas perguntam, puxa, mas as cooperativas não estão indo no sentido errado? Os bancos estão fechando agências e as cooperativas abrindo agências. O fato é que os bancos estão se retirando de pequenas cidades e as cooperativas estão se fortalecendo nas pequenas cidades. E quando a gente analisa o aspecto do desenvolvimento local e regional, uma comunidade que não tem uma instituição financeira fica dependente da instituição financeira do município vizinho. É claro que hoje nós temos ferramentas e temos bancos digitais e aplicativos que nos permitem fazer muitas movimentações. Mas isso ainda é restrito a um número, não vou dizer pequeno, mas é restrito a uma parcela da população. Não são todos que têm a facilidade da tecnologia. E as cooperativas continuam se fazendo presente em pequenos municípios, em municípios de interior e municípios menos urbanizados. Isso faz com que esses pequenos municípios se desenvolvam e cresçam num ritmo que não cresceriam se não tivesse uma instituição financeira própria. Existe um estudo do Banco Central que mostra que 50% das operações de crédito do Brasil são concedidas para a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Claro que a gente sabe que a maior parte disso é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, cada vez que a gente deposita dinheiro, o valor que seja, num banco, nós estamos permitindo que aquela instituição financeira leve pelo menos 50% do nosso dinheiro para a região sudeste. Qual a pergunta que nós devemos nos fazer? Qual é a região do país que nós queremos que cresça mais? Se nós queremos que a região da Serra, o Vale dos Sinos ou o Rio Grande do Sul cresça mais, nós devemos trabalhar com instituições financeiras que deixam o dinheiro aqui. E as cooperativas são uma das poucas possibilidades que existem hoje no país de instituições de fato regionais. Os bancos estaduais são poucos ainda. O Banrisul é uma das poucas exceções de bancos estaduais que nós temos. A grande maioria das instituições são bancos nacionais
e aí acabam levando boa parte desses recursos para outras regiões do país. Então, a presença física das cooperativas em municípios em que os bancos não se interessam faz um grande diferencial no nosso dia a dia. Fato é que no Rio Grande do Sul, em municípios com menos de 100 mil habitantes, 40% da população adulta é associada do Sicredi hoje. É um número muito grande. No início do planejamento das ações do centenário, foi idealizado ter um monumento ao cooperativismo em Nova Petrópolis. E aí tivemos um artista uruguaio que desenvolveu um projeto, e que é o projeto que foi de fato desenvolvido, mas tivemos outras propostas também. E uma das discussões era onde ficaria esse monumento. E a proposta que que se seguiu, que se defendeu, é que esse monumento estivesse no centro de Nova Petrópolis. Mas na época nós tivemos uma discussão bastante grande pela comunidade de Nova Petrópolis, que desconhecia a importância histórica da cooperativa. Até então, como eu havia comentado, as cooperativas falavam um pouco da sua história e falavam um pouco que eram cooperativas. E de uma hora para outra, a Sicredi Pioneira passa a defender a ideia de ter um monumento na Praça Central de Nova Petrópolis. A nossa surpresa na época é que algumas pessoas questionaram na promotoria pública por que o Sicredi teria um monumento na Praça Central e o Banrisul não teria o mesmo monumento. Por que uma instituição financeira sim e a outra não? Isso prova o nível de desconhecimento que existia na época sobre a história da Sicredi Pioneira. O fato de ser a capital nacional do cooperativismo até 2002 era desconhecido. Então, boa parte dessa história do centenário da cooperativa foi contada a partir de então, e uma parte dessa história foi divulgada, inclusive na imprensa, por conta do monumento ao cooperativismo aqui em Nova Petrópolis. Felizmente, depois de uma grande reunião que foi realizada no centro de eventos, onde participou a promotoria pública e muitas pessoas da comunidade, foi esclarecido para as pessoas presentes a importância histórica da cooperativa e foi então aprovado que o monumento ficasse na Praça Central de Nova Petrópolis. Hoje em Nova Petrópolis nós temos mais de 50% da população associada à cooperativa, um percentual bastante alto para uma cidade de 20 mil habitantes, são aí 10 mil associados. E o nível de envolvimento que nós temos hoje, ele é muito maior do que existia no passado. Isso a gente vê por vários programas que a cooperativa desenvolve, e poderia citar a União Faz a Vida, as cooperativas escolares, também o Fundo Social, e algumas ações que a cooperativa tem participado também recentemente, como a Visão 2050 de Nova Petrópolis. O fato é que a gente percebe que as pessoas se identificam mais com a cooperativa, não pelos aspectos econômicos. E é natural isso. As pessoas se identificam ou entendem uma cooperativa pelos aspectos sociais. E a partir do momento que a cooperativa intensificou as relações sociais, os programas sociais em Nova Petrópolis, o entendimento hoje ele já é muito maior do que se tinha no passado. E a tendência é isso ser cada vez maior também, né? O Fundo Social é uma inovação que facilitou bastante a explicação do cooperativismo. Nós temos a cooperativa sediada em Porto Alegre. O presidente sempre dizia que ele tinha muita dificuldade de explicar o que é o cooperativismo em Porto Alegre, porque as pessoas não conheciam. E quando adotaram o Fundo Social, ele disse que ele pôde parar de falar de cooperativismo, porque agora as pessoas falam para outras pessoas sobre o que é uma cooperativa e sobre o que é o Fundo Social. Então, a percepção da comunidade ela é muito mais forte quando se consegue chegar nos aspectos que, de fato, envolvem nosso dia a dia, a nossa vida, né? Não a vida financeira, a vida social de toda a comunidade. O cooperativismo, de fato, ele transformou toda a minha vida, né? Iniciei na cooperativa em 2009, conheci minha esposa na cooperativa, nos casamos enquanto éramos colaboradores da cooperativa. Tive 2 filhos que eu brinco que são frutos do ato cooperativo, né? Então toda a minha vivência, toda a minha vida, né, já são aí 28 anos, são dentro do cooperativismo. De fato, eu não consigo imaginar uma vida hoje fora do cooperativismo, porque
os princípios que o cooperativismo traz, eles são muito ricos. E o cooperativismo ele não é só um modelo econômico, ele é uma filosofia de vida. Ele transforma a vida das pessoas. A gente se sente engajado, motivado por conta da forma como o cooperativismo impacta todos, né? Então, de fato, eu não consigo imaginar uma vida hoje fora da cooperação como é atualmente. Bom, na trajetória pessoal, assim como quando eu iniciei na cooperativa e haviam colaboradores que já estavam há 5 anos e eu não conseguia entender como estavam tanto tempo naquela empresa, né, nessa empresa, é fato que eu nunca desenhei e nunca idealizei os passos seguintes da cooperativa. As coisas foram acontecendo naturalmente e, felizmente, eu estava sempre preparado para aquele passo seguinte. Mas nunca foi um desejo, assim como quando fizemos todo um trabalho de coaching em 2008 para a sucessão, eu cheguei à conclusão de que não era presidente que eu queria ser. Da mesma forma, quando assumi como presidente da Sicredi Pioneira, nunca foi meu desenho ser vice-presidente da Central Sul-Sudeste. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente e muitas vezes eu questiono quando a gente pede para alguém dizer o que quer ser quando crescer. Que nem todo mundo tem essa resposta. Eu não tinha essa resposta. Não tenho a resposta hoje ainda. Então, por vezes, deixar que as coisas aconteçam, não digo naturalmente, mas trabalhar para que as coisas aconteçam e deixar que elas aconteçam naturalmente é muito melhor. A gente vive num nível de vida com menos pressão e com menos ansiedade. O que é interessante é que quando a gente olha as frases que o padre Amsterdam dizia lá em 1900, aquelas frases são muito atuais ainda hoje, né? Precisamos exportar mais e importar menos. O padre, de fato, era uma pessoa visionária para aquela época, né? Nós temos muitos desafios ainda para o nosso país. O cooperativismo no nosso país ele ainda é subdesenvolvido quando a gente compara com o modelo europeu. Nós temos muito a avançar aqui. Aqui nós temos um país em que existe uma das maiores concentrações bancárias, onde 5 instituições financeiras têm 80% do mercado financeiro. Então nós temos muito a caminhar ainda no Brasil para conseguirmos ter de fato um povo mais cooperativo. Fato é que se nós tivéssemos num governo, seja o governo municipal, estadual ou federal, se esse governo fosse guiado pelos princípios do cooperativismo, nós teríamos um país muito diferente. Porque nós não temos problemas ou dificuldades ou desvios em cooperativas. As cooperativas têm tudo registrado e reconhecido contabilmente. A gente sabe que isso nem sempre acontece quando a gente vai para algumas esferas de governo. Então, os princípios do cooperativismo, eles podem servir de inspiração, de norte, para a gestão de qualquer empresa. Claro que adaptando adequadamente. Mas a cooperação faz parte de qualquer comunidade hoje. Talvez o cooperativismo não, mas a cooperação sim. A necessidade de nos unirmos para enfrentarmos as dificuldades é fato. Quando o Sicredi fala agora em meio à pandemia de estimular a economia local, é para que a gente se dê conta o quanto o vizinho que está ao nosso lado, o mercado ao nosso lado, depende da gente. Ele não depende de exportações. O produtor rural, da agricultura familiar, ele não depende de exportações, ele depende da gente consumindo no dia a dia. Então a cooperação, a colaboração, ela faz parte de nós no dia a dia. Talvez essa consciência não esteja tão clara hoje, né, tão viva para todo mundo, mas é nosso papel cada vez mais falar sobre isso para que a gente possa, de fato, ter um mundo melhor. E a nossa construção é justamente nessa linha, né? Construirmos um mundo melhor. O Tiago costuma dizer, não basta que nós deixemos um mundo melhor para nossos filhos, temos que também deixar filhos melhores para o nosso mundo. Então tem o nosso papel duplo, né, como pais, mas também como comunidade. Então esse é um belo desafio que a gente tem e a colaboração e a cooperação sim pode ser a solução para muitos dos problemas que nós temos e sempre vamos ter ele, é fato, né?
E um aspecto muito importante, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, fica muito claro que quanto mais tecnologia nós tivermos no mundo, mais relacionamento a gente precisa. Do que nós estamos mais precisando agora? De tecnologia ou de relacionamento? Tecnologia nós estamos fartos, né? De todos os lados a gente tem tecnologia nos agredindo o dia inteiro agora, nesse momento. Mas do que as pessoas estão ansiosas, né? Por ter novamente a sua liberdade de circulação, de relacionamento. Isso prova que o diferencial maior do cooperativismo, que é o relacionamento, ele permanece e persistirá no futuro. Quanto mais tecnologia, mais relacionamento as pessoas vão buscar, porque esse é o nosso grande diferencial. Nós não fomos feitos para ficarmos trabalhando em casa, em frente a um computador, interagindo só pelos meios digitais. A gente precisa do contato humano. E essa é a proposta do cooperativismo. É isso que o cooperativismo leva hoje para 12 milhões de pessoas em todo o país.